Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Hoje a gente está com um assunto extremamente interessante, difícil do pessoal falar e questionar em cima de texturas. Estamos aí com o Ricardo, ele vai apresentar a empresa dele e a gente vai bater um papo bacana aí de como se faz textura, como é que é esse processo e quais são, né, os desafios dessa área de texturas de molde, tá bom? Então vamos lá, Ricardo, conta um pouquinho pra gente. E aí, Marcos? Tudo Como tu jóia? disse, bom dia para a parte do dia, boa noite para a parte do pessoal da noite. É isso aí. Marcos, o segmento de textura é assim, né? Se a gente for fazer uma pesquisa na internet, por exemplo, o máximo que você vai achar são desenvolvedores do assunto, né? Você nunca vai achar matéria sobre como fazer um trabalho, o material usado, né? Agora, isso tem um porquê. Porque, na realidade, as grandes empresas, elas criaram um monopólio sobre isso, né? Eu, por exemplo, eu fui da área de polimento técnico durante 18 anos e sempre tive a curiosidade, né, de saber como é que fazia a textura, uma gravação química e, como muita gente, também nunca achei nada na internet, nada, nada, nada. Aí eu falei, eu vou procurar, vou pesquisar, vou me aprofundar nisso, né? Então, eu entendi que as empresas eram criam um monopólio sobre isso, porque é uma fatia muito gorda no mercado. É um segmento assim que, vamos dizer assim, por exemplo, eu costumo dizer, fazer um comparativo, né? Hoje, para uma pessoa ganhar, por exemplo, R$ 2.000 num polimento técnico, são de 2 a 3 dias ali ralando no ferro mesmo, no aço. É ralando, é muito trabalho. O mesmo valor, ou seja, esses R$ 2.000 para você adquirir com textura e gravação química, é coisa assim de meio dia de trabalho. Você entendeu? Então, isso explica muito por que esse monopólio, né? Agrega muito valor, então, né, Ricardo? Sim, com certeza. Eu te vou mais além ainda. Mediante esses R$ 2.000 que você vai cobrar de um cliente, você vai ter despesa, claro, os seus tributos, né? E vamos dizer ali, exageradamente, R$ 100 de matéria-prima. Então, é um mercado altamente lucrativo. Legal, Ricardo. E essa questão que é de retoque em texturas, o pessoal É, também faz bastante mistério com relação a isso, né? porque o que acontece? Quem sabe retocar uma textura, sabe fazer uma textura parcial, não é verdade? Então, é assim, um retoque de textura, eu entendo que o mercado tem uma diferenciação muito grande. Por exemplo, você vai fazer um retoque numa linha branca. Vamos colocar, por exemplo, um retoque de 100 milímetros quadrado, exageradamente, tá? O pessoal vai te cobrar aí, por exemplo, R$ 400. Um retoquezinho. Claro que tudo depende da dimensão de molde, tudo, né? Isso fazendo no cliente. E agora, só que na linha automotiva, a gente já vai falar uma coisa um pouquinho mais lá em cima. A gente já está falando de coisa de R$ 2.500 para lá. É algo assim que, vamos supor, o mesmo retoque que tu vai fazer na linha branca vamos colocar aí, de 2 horas. Na automotiva também, você vai gastar o mesmo tempo, o mesmo material, o mesmo processo, só que os números são muito mais lá em cima. Legal, Ricardo. E você também ensina como é que se faz textura, né? Faço, ensino sim, ensino. Aqui temos uma placa de P20, tá? Cujo postiço ele é de uma capinha de celular. E o primeiro passo para que a gente possa iniciar o processo de textura, dar um acabamento superficial nas áreas que vai ser texturizada de uma lixa no máximo 400 grãos, tá? Depois de feito isso, dá uma limpada com um thinner, uma benzina, para tirar qualquer forma de oleosidade que possa ter, tanto na cavidade como nas bordas, ok? Limpou bem.
e vamos seguir. O segundo passo é fazer o isolamento das áreas que que o ácido não vai corroer. Por exemplo, é muito interessante fazer esse isolamento nas bordas, área de fechamento, e aqui nesses dois posticinhos também, que são áreas de fechamento, ok? Aqui embaixo também, na parte inferior do produto, não vai ter textura, como na parte superior também. Então é interessante fazer esse isolamento com uma tinta que aguente a corrosão ácida, ok? Bom, aqui eu já fiz o revestimento do filme em toda a cavidade, tá? E só vou usar uma pequena parte dela para fazer esse padrão de textura. Aqui está o negativo. O interessante é compactar bem esse negativo na superfície da cavidade, para que não infiltre nenhum ponto de luz adjacente, tá? E tá aqui o padrãozinho de textura daqui já revelado. E a gente vai para a próxima etapa agora. E é muito importante salientar que esse filme, ele é um filme de contato, né? Ele é um filme que ele é autocolante. É muito importante salientar que ele seja bem negro, esse filme, tá? Como é que você vai identificar? Você vai pôr ele sobre a luz e ele tem que estar negro, ele não pode estar cinza, tá? Nem cinza claro, nem cinza escuro. Ele tem que estar totalmente negro para que se possa dar uma boa resolução de imagem na hora de revelar a sua textura, ok? Bom, tá aqui o processo corrosivo final, né? Ficou uma textura bem homogeneizada, como pode observar aqui, ó. Nas laterais também, tá? Corroendo somente onde foi revelado. As bordas, onde estava a área de proteção, os postiços, está tudo intacto, tá? E lembrando para vocês que esse é um dos vários processos de textura que tem, tá? Cada empresa adota uma técnica diferenciada, e esse daqui é um sistema muito usual. Para empregar essa técnica aqui, eu demorei aproximadamente, foi um tempo de quase 2 horas, tá? Desde a produção do filme até o processo corrosivo. Agora, aqui para finalizar o processo, o ideal seria o quê? Um jateamento, de acordo com a necessidade do cliente. Pode ser um jateamento para deixar o produto fosco, ou até mesmo uma textura com brilho. Isso vem de acordo com a exigência e normas do cliente e produto, ok? Bom, passaram 10 minutos, agora a gente vai ver, vamos remover esse ácido aqui, tá? E vamos ver o grau de profundidade que deu a corrosão. Como é que a gente pode detectar? Uma massinha, a princípio uma massinha de contato, e o que vai determinar a profundidade desejada é você buscar fazer um comparativo, né? Se você tiver uma amostra de produto do seu cliente, você vem com uma massinha aqui, a gente decalca, é o que vai determinar a profundidade do produto, a princípio, ok? Eu vou já fazer a limpeza dela e vamos ver como é que ficou no final. Bom, tá aqui o processo corrosivo final, né? Ficou uma textura bem homogeneizada, como pode observar aqui, ó. Nas laterais também,
tá? Corroendo somente onde foi revelado. As bordas, aonde estava a área de proteção, os postiços, está tudo intacto, tá? E lembrando para vocês que esse é um dos vários processos de textura que tem, tá? Cada empresa adota uma técnica diferenciada e esse daqui é um sistema muito usual. Para empregar essa técnica aqui, eu demorei aproximadamente, foi um tempo de quase 2 horas, tá? Desde a produção do filme até o processo corrosivo. Agora, aqui para finalizar o processo, o ideal seria o quê? Um jateamento, de acordo com a necessidade do cliente. Pode ser um jateamento para deixar o produto fosco, ou até mesmo uma textura com brilho. Isso vem de acordo com a exigência e normas do cliente e produto. Ok? Porque o que acontece, ô Marcos, cada empresa hoje ela tem a sua metodologia de chegar a um resultado de textura. Tá? A textura não é uma regra básica, não. Eu, por exemplo, dentro do curso, eu ensino no mínimo 3 técnicas diferenciadas de como se obter o mesmo resultado. Entendi. Né? E só textura química que o senhor trabalha ou aquela textura laser também? Porque Olha, hoje o mercado tem esses dois tipos, né? Textura química e textura laser, né? Acho que era até tem. legal você falar um pouquinho a respeito disso, que tem as suas diferenças, né? E às vezes a pessoa até se confunde o que é químico, o que é laser. É que assim, hoje você para adquirir uma máquina de textura, um equipamento de textura que atenda às dimensões de 3D,